Fala pessoal! Eu sou o Otoniel Alves. Eu sou o Thiago Mota. E você está no canal Real Universo. Então se inscreva no canal. E como de costume, vai deixando aquele joinha. Uhul! Bora pro vídeo. A peste negra é como ficou conhecida a peste bubônica, doença causada por uma bactéria que atingiu o continente europeu em meados do século XIV. Historiadores acreditam que a doença surgiu em algum lugar da Ásia Central e foi levada por genoveses para o continente europeu. O resultado foi catastrófico, pois a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou na morte de milhões de pessoas. As estimativas mais tradicionais falam que cerca de 1/3 da população europeia morreu por causa da crise da peste negra, mas algumas estatísticas sugerem que a quantidade de mortos possa ter ultrapassado a metade da população europeia. Onde surgiu a peste negra? A peste bubônica é uma doença causada pelo Yersinia pestis, uma bactéria que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas têm contato com seres humanos, a transmissão da doença acontece. A partir daí, a peste pode ser transmitida de humano para humano pelas secreções do corpo ou pela via respiratória. Os historiadores acreditam que a peste negra surgiu na Ásia Central. Tem inúmeras teorias sobre o lugar específico onde a doença surgiu, mas a mais aceita sugere que o lugar de origem é a China e que durante muito tempo a peste tem atuado exclusivamente na Ásia Central. A partir do século XIV, ela se espalhou por toda a terra e por mar pelo Oriente. Regiões como a Mongólia, parte da China, Síria, Mesopotâmia, Egito, teriam sido atingidos no começo do século XIV, causando a morte de cerca de 24 milhões de pessoas nesses locais. A doença teve contato com os europeus por meio de um conflito que aconteceu em Cafa, colônia genovesa, localizada na Crimeia. Em 1343, Cafa foi sitiada por tropas tátaros do Khanado de Horda Dourada. O conflito seguiu com interrupções, até que em 1346 as tropas tártaras foram dizimadas por um surto de peste negra. Os tátaros decidiram utilizar a doença como arma e lançaram cadáveres contaminados para dentro da cidade. Ou seja, eles utilizaram as pessoas que estavam contaminadas com a peste negra, e então fizeram dela a sua arma, lançando sobre a cidade. Você já imaginou aí passeando com a sua família e de repente cai do céu um corpo, chuva de corpo contaminado pela peste negra? Um piquenique com sua namorada, aí você vai pedir ela em casamento e cai um corpo bem... É complicado. O resultado foi imediato e a cidade de Cafa também começou a sucumbir perante o surto da peste. Fugindo da doença, genovenses começaram a abandonar Cafa, retornando para a Península Itálica. No retorno, os genovenses levaram a enfermidade para locais como Constantinopla, Gênova e Marsella, o que resultou na dissensão por todo o continente europeu. Difusão da peste negra pela Europa. A partir dos portos no litoral mediterrâneo, a peste negra difundiu-se pela Europa. A difusão dessa doença levou morte por todo o continente europeu, uma vez que ninguém sabia o que causava. Isso naturalmente fez surgir todo tipo de especulação a respeito das causas da peste. Alguns falavam que era um castigo divino. Por exemplo, outros acusavam os judeus serem os responsáveis. Ah, você é judeu? Tu é o culpado. Os europeus identificaram que a doença era altamente contagiosa. Uma das formas de contágio é a respiratória. Uma pessoa infectada pode facilmente transmitir por via respiratória ou por suas roupas, por exemplo, a doença para outra. A peste negra atuava de maneira fulminante e a pessoa que contraía falecia em questão de dias. A peste transmitida pela via respiratória é conhecida como peste pneumônica. Como era a vida das pessoas durante a peste? A difusão da peste negra resultou na morte de milhares de pessoas. A doença se espalhou por cidades e pelo campo, embora tivesse ação mais moral nos grandes centros urbanos. Locais inteiros foram devastados e o caos disseminou-se. Algumas regiões da Europa começaram a perseguir os doentes, isolando os que adoeciam para deixá-los morrer. Em alguns casos, os doentes eram executados. Boccaccio também falou das diferentes reações que as pessoas tiveram no período da crise da doença. Ele relata que muitos procuraram o isolamento, evitando manter qualquer tipo de contato com pessoas, sobretudo os que estavam doentes. Aqueles que eram mais ricos e possuíam propriedade de campo
fugiram das cidades e foram abrigar-se nesses locais afastados. Com o tempo, os médicos perceberam que o contato com os doentes e com os corpos dos mortos não deveria acontecer. Com isso, os doentes eram isolados e o contato com eles era limitado àqueles que realizavam um tratamento médico. Padres também mantinham contato com os acometidos, principalmente porque realizavam os ritos religiosos relacionados com o perdão dos pecados e o funeral. Essa percepção de que o contato com os doentes contribuía para disseminar a doença fez com que as famílias parassem de se reunir à beira daqueles que estavam doentes. Reuniões de funerais também acabaram deixando de acontecer, e os que tratavam dos doentes passaram a utilizar roupas específicas, feitas de couro, para impedir que a secreção do doente penetrasse no tecido. Os médicos também passaram a utilizar uma máscara em forma de bico de pássaro, que era preenchido com ervas aromáticas. Acreditava-se que essas roupas evitavam a contaminação. Sintomas da peste negra. Agora vamos falar sobre os sintomas da peste negra. O médico Drauzio Varela afirma que a peste negra pode causar febre de 41 graus, além de vômitos com a presença de sangue e complicações no pulmão. Para os que tinham problemas pulmonares, a morte era praticamente garantida. Boccaccio também deixou alguns relatos a respeito de como a doença se manifestava nas pessoas. Por meio desse relato, podemos perceber que as regiões inchadas do corpo, por causa da doença, eram chamadas de bubões. Por isso, peste bubônica. A expressão peste negra, por sua vez, faz referência às manchas pretas que apareciam no corpo da vítima que contraíam a doença. Consequências. O primeiro e o maior surto de peste negra ocorreu entre 1348 e 1350, mas outros surtos aconteceram ao longo do século XIV. A peste foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720, quando o último surto foi registrado em Marsella, na França. A atuação da doença na Europa ao longo do século XIV contribuiu para uma redução populacional drástica. Esse foi o vídeo então sobre a peste negra, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like. Então, até a próxima. Valeu!